Also, da Tomadelea, also, salam jini sinsi nangengi, chelo, Primeiramente, eu gostaria de tomadenge, oferecer as minhas calorosas saudações a todos os meus tonglorya, amigos de Dharma, aos tungabsangegi, homens e ane, mulheres que estão me ouvindo shwarashi. pela internet. Da dene, ngone shemda kazan, chushe rubchiarisa, E kazan agora, na shiarisa, verdade, kazan de, ya, eu deveria ter ensinado ontem, chiamachung, an tiring mas shiarisa, não foi possível. an dangondi ni yao E chikuma, então hoje eu bata, continuarei os ensinamentos. tebe kata ngaba chukuzi mada bata ni rubchikuma, mashi tingsanchi ni di lela bcha kuyashmi, 제가 드린데 게데 기슈 매겨를 샤르샤. E então eu fiquei doente alguns dias e recentemente eu não tenho dormido tão bem, 안디 então a minha 마지나 무슨 voz 공부이기라디 não está com 숨셰 muita 드린데 força 교환로 esses 돼서 dias. 드린데 사는 파지 녜베 E 컨주머니 você percebeu que 세리 os ensinamentos eles estão 사레서서 sempre 공부데 mudando de 공부이기래. dias. 따이네 E vocês podem 아니야 pensar que eu estou fazendo 가서 qualquer coisa, de qualquer 배 jeito. 가서에 배 자와 차차 배 내가 망하지. 서머베 다 순주 저리지아레 다는 Mas eu tenho 게니니 estado muito ocupado e eu 자와 também tenho 차차베 muito trabalho a 깜깜 fazer. Eu tenho 진짜 que 기준선되네. fazer as 아니 preparações para o 도와줘도 ensinamento e, além 내가 disso, eu também tenho ainda mais trabalho. 드리지 E é 사는 por isso 줄이야. que temos tido tantas 너버링이 mudanças 상으로야. nos dias do ensinamento. 배 너버링이 상에 쇠바시로나 쇠바시로. Então eu 안에 gostaria 마치 de pedir 가상 perdão a todos vocês por 아주 isso. 부가 연습이지. 예. 구중가 이스라. 제가 무지라. 다 들이 두지들 뛴세네. 아니 E 무지라. ontem foi o aniversário do Bocar Yangtze 중가 Rinpoche, e eu gostaria de então 배 pegar essa 가든야 oportunidade 두지들이 쉬하다. 아니 무지 para 구지지링게 desejar 니디 ao 쉬하다. Bocar 셰프도 Yangtze 아니 Rinpoche 무지야. um feliz aniversário, e eu espero que a sua 다 vida e as suas atividades 젠제라지 floresçam. 위베 다 E, em particular, aqueles que 남들이 남부터에 안다지 servem o Rinpoche 제비시기들에 아니 e 차들에 serviam 그냥 o Kyabje 상로야 Bocar Rinpoche 대신 e todos os seus 동로야 atendentes 투체 그런체 미세르시 e todos à sua volta. 예빈 Eu gostaria 아 de dizer, 단이 de 니디 agradecer a todos 노르베 vocês, 제비시기 e em particular 제비시기들이야 ao seu pai e sua mãe também, 제비시기 e e a toda a sua família. Eu gostaria de 나도 다 oferecer as 드린 minhas 게 saudações a todos 쉬야를 vocês. 가르쳐 사람 다 드린 게 E então hoje, o que eu gostaria de falar a respeito, 남다 리제만데 다 드린 게 쉬야를 남다 리제만데 모두는 리제 오늘 제비나 리제 수수지 벌 개리 얼바 다들 모두 쉬모가세 다 가서 리제 수주 다 매기 qabля 아니 se eu tivesse continuado com os atos 리제들이 excelentes, 꾸링래야 다 건데 사바 망보시지 차다 브레스 건데 사바 eu 망보시다 chegaria ao 디 31º. Mas 나로네 ao 다 invés 나버도 disso, 지 생이게 durante a 셰다 discussão 버지 do 다 da 생이게 30ª 셰다레 estrofe, 아 셰다 다 드네 nós 망보도 falamos 사베 사담나이야 quantos templos e quantos monastérios, e em particular 다 quantos 디제든 Shedras o 런드렌지 Mikyo Dorji 서야냐 fundou. 왜 소미기도지 코랑기 에네 탑시 남바스나라도 코랑랑기 진도 송타나 E em 드린데 termos de 차르샤 suporte 다야 financeiro, o 맞아 Mikyo 상가지 Dorji, ele fez 미기도지 tudo o que 나도 ele podia. 로송다바 Ele 춘지 patrocinou 사네 이집집에 muitas 미기도지 construções 코랑게 차네 e 마다네 muitos desses 이집집 monastérios e 다 드링바 Shedras. 게민도 간다르 E quando 베나지 nós falamos que ele patrocinou, 셰다당 나그라당 nós 루브라라도 pensamos que 그저 ele deu o 시베게 dinheiro com suas 까블리야 próprias mãos, mas não é 다나부 사자 necessariamente 핑예지 dessa 용거바 forma que 사자 aconteceu. 마제 사자 마제 피샤게 오르도가 다다는 사자 요구요 말다 진다도 피용 거바 사자 E- 핑예지 용거 Então, quando eram 아니 construídos os 다 사자 monastérios e os 디단로야 Shedras, normalmente 툴라다 eles não tinham 다 uma terra, 돌바 as pessoas 링고지 사 ofereciam 다디 uma terra, 로송바 이제 ofereciam 고르바 다 os 로송 locais. 로송 단계 돼야 로송 단계 진다 En- Então, quando era necessário 리세 construir um 디제 monastério, 사람 muito dinheiro 매갸르 era preciso para 가세 isso. E, no 다 geral, 디제 온디 있으래 다 둘라간 심바 havia uma 지비시기 pessoa 아마 둘라간 responsável por 디나로라 patrocinar 긴둥이 isso. 게고 알아 긴둥이 데이터다 Como, por 저균사 exemplo, 사베기 균데 마세 os 보고 responsáveis por patrocinar o 아니 다 grande 저균 acampamento. 단계기 다 근데 거르바다 개보 E 된데다 para 저균 construir o monastério 단계기 também é 다 necessário ter 루와제 uma pessoa 용거지 para 거르바 cuidar dos monges. 룸바
E também é preciso alguém que tenha um pouco de poder. Nós podemos pensar como um rei ou um senhorio de toda uma região. Essa pessoa precisaria apoiar o monastério. Então, como eu disse antes, 도나지 가려운데 그랬잖아. 야미기도지 까마바 군진 딱 고마테스도 만라 서머베 조다지 친이기 셔다신야 될야베 통나치 부시나치 공기 구린래야 친이기 셔다테스 다게시 무시고 미규도지기 딘데게 가서 친이기 셔다래야 통나난 거베기 가서 난 거야데 다 균센도디 예 균센 나바니르 통도 초니니 균센 나바니르 통도 e as razões pelas quais ele teve tanto interesse nos Shedras, 테키란 소리야 준비 쉬비나 então eu irei mostrar agora isso para vocês. 다들 균센 나바니 통도 다 균센 나바데 가르사나 균센 나바데 Agora, duas razões diferentes. E a primeira razão é que o Mikyo Dorji é a própria maneira de pensar do Mikyo Dorji. E, em particular, ele é aquele que iniciou isso. Então, há a maneira de como ele pensou a respeito disso. E a segunda razão era como ele era visto pelas outras escolas. Ou outras pessoas, como na verdade elas viam o Mikyo Dorji. Então, esses são dois aspectos que nós precisamos examinar. E, antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu falarei primeiramente a respeito da maneira particular de pensar de Mikyo Dorji. E o que nós precisamos pensar primeiro então, o primeiro colégio monástico, Kagyupa, quando ele foi fundado, ele foi fundado no século XIV por Taisito Tachi Rinpoche. Foi o colégio monástico de Ditsetang. Então, ele foi responsável por fundar esse colégio monástico, esse Shedra de Ditsetang. Esse provavelmente foi o primeiro Shedra, o primeiro colégio filosófico da Dakpo Kagyu. E, posteriormente, se eu tiver a oportunidade, eu falarei mais a respeito desse colégio monástico. E dentro da linhagem de prática da Karma Kansan, o primeiro a estabelecer um colégio monástico foi o sétimo Karmapa Chodra Gyatso. E quando o sétimo Karmapa ele escreveu a respeito das razões para estabelecer o colégio monástico, ele escreveu a respeito disso na sua própria biografia para o monastério de Tugchen. Eu acredito que está escrito nesse livro para o monastério de Tugchen. E eu não preciso recitar todas as palavras, eu apenas irei explicar o significado. Então, as pessoas que estudam, geralmente elas têm pouco interesse na prática, ou têm até mesmo pouco respeito pelos praticantes.
E por muitas razões elas menosprezam e criticam os praticantes. E aqueles que praticam, eles não têm muito interesse em estudar. Então, eles estão sempre criticando as pessoas que se engajam nos estudos. Mas os ensinamentos do Buda, ele depende de ambos, das escrituras e da prática. Esse tipo de crítica é o que destrói completamente os ensinamentos do Buda. Então, quando os praticantes não gostam das pessoas que estudam e as pessoas que estudam não gostam das pessoas que praticam, isso é uma situação intolerável. E o Chodra Gyatso, ele não conseguia aceitar isso. Então, ele estabeleceu um Shedra, um colégio monástico filosófico, por essa razão. E eles, basicamente, estudavam todas as escrituras budistas, as ciências, mas se você estuda isso de acordo com os textos tibetanos, os textos tibetanos, eles explicam de uma forma muito diferente. E há divergências, então isso pode se tornar base para disputas. Então, os textos e comentários indianos serviram como base para esses colégios monásticos. E primeiro você faria o Shedra estudando os textos e depois você faria as práticas. Então, esse era o procedimento que o Karmapa Chodra Gyatso estabeleceu. Então, de forma resumida, quando o Chodra Gyatso estabeleceu o primeiro colégio monástico para o estudo da filosofia, a primeira razão era porque os ensinamentos do Buda eles se baseiam nas escrituras e realização. E para os ensinamentos perdurarem, é preciso ter tanto estudos quanto prática. E os ensinamentos e as práticas, se eles forem separados um do outro, isso não é muito bom. É necessário estudar e praticar em união. Essa é uma razão. E a razão pela qual ele não ensinava de acordo com os textos tibetanos é porque havia diferentes explicações de mestres tibetanos, e era possível, então, que isso criasse um sectarianismo. Então, por essa razão, principalmente nos colégios monásticos, eles eram baseados nos textos indianos. Então, quando o Chodra Gyatso estabeleceu pela primeira vez o colégio monástico da Karma Kansam, ele gostaria de ter os ensinamentos, as escrituras e a prática, ambos com o mesmo peso dentro da Kadjupa. Então, a ênfase nos estudos e na prática deveria ser a mesma. E da mesma forma, tantas visões diferentes nas escolas. E ele tentava encontrar um ponto onde não haveria conflitos. Mas, de qualquer forma, dentro do Karma Kansam, a primeira pessoa a estabelecer um colégio monástico, um Shedra, para estudos de filosofia, foi o sétimo Karmapa. E um dos seus alunos, Karma Trinlepa, ele fundou o monastério Leksheling, em Yumla. E há muitos eruditos conhecidos que estudaram no colégio monástico Leksheling. E um deles foi Dakpo Tashinangyal, o detentor da linhagem de Gampo. E o segundo foi Pawo Tsulachema. Ele também estudou em Leksheling e concluiu seus estudos nesse colégio monástico. E basicamente, ele estabeleceu esse primeiro colégio monástico, mas os seus alunos também tiveram uma grande influência e trouxeram um grande benefício para os estudos, para a fundação de Shedras e dos estudos dentro da Karma Kansam. E mais tarde, Drukpa Pema Karpo também estabeleceu um Shedra, Drukpa Kadja. E nesse Shedra que ele estabeleceu,
Alguns monges, eles não entendiam uma razão para estabelecer um Kshetra Drupakadya. Alguns outros monges, eles falavam, você está mudando a linhagem Drupakadya. Então, ele foi criticado por isso. E isso está descrito na biografia de Drupa Pemakarpo. Eu não preciso falar muito sobre os detalhes dessa situação. Então, dessa forma, na linhagem Karma Kansan, a primeira pessoa que iniciou esse Kshetra foi Chodri Gyatso, e quem continuou foi Karma Trinlepa. E um que realmente aumentou os Kshetras e que propagou os Kshetras foi o oitavo Karmapa Mikyo Dorje. E a razão para ele ter tomado um grande interesse nos estudos é descrito no texto que ele escreveu para Gatsal Karma Shunglin. E isso foi escrito quando eles estavam no acampamento, no livro de regras. E isso foi muito importante para os Kshetras fundados pelo Mikyo Dorje. E no começo, o Gatsal Karma Shunglin, ele primeiro foi fundado no acampamento, e depois eles se estabeleceram em um outro local. Então, primeiro era um Kshetra que viajava junto com o acampamento, e depois ele se estabeleceu num local fixo. Então, a partir disso, desse estabelecimento, que se tornou, que é o Gatsal Karma Shunglin. E eu não preciso ler todo esse texto de regras, mas o ponto principal desse texto, falando apenas do ponto crucial, é que nas vidas anteriores, na primeira parte da vida dos Karmapas anteriores, eles passaram todo o tempo em locais remotos. Então, os seus ensinamentos floresceram sem máculas. Mas, posteriormente, os ensinamentos da Dakpokadya enfraqueceram. E, na verdade, os indivíduos que tinham os méritos para entrar nos ensinamentos do Mahamudra eram muito poucos. Mas também havia muitos eruditos intelectuais que queriam analisar as coisas a partir de um ponto de vista lógico. Então, havia cada vez mais pessoas dessa forma. E então, por essa razão, então havia muitas pessoas de fora e também de dentro da própria linhagem Karma Kansan que tinha muitos desentendimentos, E então, por essa razão, o sétimo Karmapa, Chodra Gyatso, ele escreveu um longo comentário sobre a tradição de Dharmakirti. E ele escreveu um comentário a respeito de lógica. E o seu discípulo, Karma Trinlepa, ele continuou a beneficiar os seres de maneira semelhante, através dos estudos. E então, Mikyo Dorje dizia que ele tentava beneficiar os seres através dos textos filosóficos. E aqueles que estudam esses textos, eu os provi com um meio de vida significativo. E no intuito desse meio de vida significativo, eu forneci esses colégios monásticos, os Shedras. E da mesma forma, o Mikyo Dorje, ele também escreveu na sua autobiografia, essa autobiografia que ele escreveu enquanto ele estava na montanha Namto. E o que ele diz nessa autobiografia
Eu acredito que aqui eu posso apenas ler. O sétimo Gyawan Karmapa disse: Nesta vida eu não realizarei o estudo de um único verso do Sutra. Então, para tolos, como ele dizer que em sua própria vida ele irá estudar e ensinar, é despertar coragem. Desde quando eu tinha os 18 anos, eu estabeleci um Shedra. Quando eu tinha 27 anos, eu mantive uma universidade monástica para 20 monges para estudar os sutras. E a partir de então, eu ensinei o máximo que pude o Dharma e o Sutra dos ensinamentos. E o sentido desse texto é o mesmo. Tem alguma diferença, mas o sentido é o mesmo. E o que ele está dizendo aqui é que durante a vida do sétimo Karmapa, ele foi capaz de estabelecer Shedras. E ele escreveu comentários sobre a Prajnaparamita, sobre o Oceano de Lógica, a Lâmpada dos Três Mundos. Mas ele, na verdade, não pôde estudar os ensinamentos do Sutra. Então ele fez uma promessa de que em sua vida futura ele estudaria e ensinaria os sutras. Esse foi como um compromisso, um voto que ele fez. E para cumprir essa promessa, quando o Mikyo Dorji ele chegou à idade de 27 anos, ele fundou um colégio monástico. E quando ele fundou esse colégio monástico, esse Shedra, ele deu muitos ensinamentos nos sutras e tantras para os seus alunos. Basicamente, ele deu ensinamentos sem fim para os seus alunos. Então, por uma perspectiva, ele estabeleceu os Shedras e porque o sétimo Karmapa tinha feito essa promessa, ele queria cumprir essa promessa. É isso também o que ele afirma. Então, o Karmapa Mikyo Dorji, ele deu muitos ensinamentos nos sutras e tantras. E muitos dos seus alunos se tornaram Nabjampas, ou como que seria um equivalente a um doutorado budista. E no seu próprio texto, Lista das Realizações, Mikyo Dorji ele diz que anteriormente na Kagyu não haviam pessoas com o título de Rabjampas. Essas são pessoas que concluem os seus estudos. Hoje nós falamos dos Rabjampas como é algo similar como Geshe Larampa. E não havia muitos Rabjampas dentro da Karma Kagyu. Mas naqueles dias, em todos os monastérios Karma Kagyu, eu acredito nos monastérios do Karmapa, eu acredito que eles estão falando de todos os Shedras estabelecidos por todos os Karmapas, dentre todos os alunos que completaram os seus estudos, há ao menos 50 alunos que alcançaram esse título de Rabjampa. Em particular, uma outra coisa a qual nós precisamos prestar atenção é que o Karmapa Mikyo Dorji não apenas fundou colégios monásticos pela filosofia e pelo estudo dos sutras, ele também fundou diversas universidades tântricas, onde era possível estudar os tópicos do Tantra de forma aprofundada. E dessa forma ele realmente propagou os ensinamentos, e não apenas as explicações do Tantra, mas também a prática do Tantra. E nessa época, o acesso às práticas tântricas não era tão complicado, mas nos dias de hoje, quando nós falamos a respeito de faculdade, universidade tântrica, nós falamos da prática de Chakra Samvara, Yamantaka, Mahakala, Dinasagara, Vajravahari, Kala Chakra, Guhya Samadha. E há muitas tradições novas, e como o estudo da geometria e assim por diante.
E então, o próprio Michelangelo disse que ele estabeleceu essas traduções. 다들이 인도상당 아주 지 가르텔이야 촉돔들 시합이나 dom들 시합이나 지당 다 치수 Se nós 표준 남들이야 quisermos 시규바 resumir isso, 규바 시시 니스 야와체는 거 얼마 no budismo tibetano, nós falamos da distinção de estudo e prática, dividindo isso em duas partes. Nós temos aqueles que são os detentores das linhagens de estudo e aqueles os detentores das linhagens de prática. Por exemplo, Sakya e Gelupa são tradicionalmente linhagens de estudo. Elas primariamente são linhagens de estudo. Já Kadya e Nyingma são linhagens de prática. Isso é o que é comumente dito. Mas se nós olharmos de fato a história, dentre os Sakyas e Gelupas, havia, claro, muitos grandes eruditos, mas também havia muitos grandes siddhas. Isso está muito claro. No entanto, quando nós falamos da transmissão das linhagens de estudo e prática, é basicamente uma distinção do grau de ênfase. A linhagem de prática primariamente enfatiza a prática, e a linhagem de estudo primariamente dá ênfase aos estudos. Então, é apenas uma distinção do grau de ênfase, mas isso não é, na verdade, dizer que os Sakyas e Gelupas eles não estão interessados de forma alguma em praticar, ou que Kadya e Nyingma não estão interessados nos estudos. Se nós dissermos isso não está correto. Isso, na verdade, é um grande erro. E a razão pela qual isso está tão terrivelmente errado, o Acharya Vasubandhu disse que o verdadeiro Dharma do professor é duplo. Em essência, a escritura e realização são mantidas apenas por aqueles que os ensinam e realizam. Então, os ensinamentos do Buda, eles são combinados nessas duas formas. São os ensinamentos das escrituras e os ensinamentos da realização. E para propagar os ensinamentos das escrituras e para desenvolver realização, é necessário praticar. Então, ambos não podem estar separados. Ambos têm a mesma importância, eles são iguais em importância. Os estudos e a prática. Se você fala apenas os estudos é importante ou apenas a prática é importante, ou falar a prática não é importante, apenas os estudos importam. Não é dessa forma. Há uma sequência quando nós praticamos. Nós temos que fazer primeiro algo e depois outra coisa. Por exemplo, quando você está fazendo comida, primeiro você precisa saber como cozinhar. Se você não sabe cozinhar, você precisa saber. Então, quando você sabe cozinhar, você precisa comprar todos os ingredientes. Então, depois você pode cozinhar a comida. E, de forma semelhante, para praticar, você precisa saber como praticar. Se você não souber como praticar, você não vai ser capaz de fazer a prática. Então, por essa razão, há uma diferença na sequência. Na verdade, não há nenhuma diferença de importância entre estudo e prática. Então, Gampopa disse, os iniciantes devem estudar muito. Então, os iniciantes, primeiro, eles estão apenas adentrando, começando a adentrar o Dharma. Então, é muito importante que eles se engajem em escutar e contemplar. E aprender o que eles não aprenderam antes. E uma vez que você aprende algo, uma vez que você realmente incorpora o Dharma na sua mente, uma vez que você adquire conhecimento e esse conhecimento se torna estável, e uma vez que isso se torna estável, então você pratica muito. É isso que o Gampopa falou. E o Dusum Khenpo, ele disse algo semelhante também. Ele diz que Prajna é extremamente importante. Mas Prajna de qualquer tipo de coisa não serve. Não é uma coisa boa. O Prajna de qualquer coisa não é efetivo. É necessário Prajna de ouvir, com o qual você reconhece as aflições. E com o Prajna da meditação, você pode erradicar as aflições.
Prajna não significa que você vai poder estudar qualquer coisa que você queira. Isso não seria benéfico, você apenas se tornar esperto, inteligente. E o Mikio Dorji, ele também pensava que os praticantes da linhagem Kagyu, que estudassem os textos do Sutra e do Tantra, eles deveriam estabelecer, primeiramente, uma visão correta, e então, após esse estabelecimento da visão correta, eles deveriam meditar em lugares isolados e experimentar e ganhar a experiência. Eles deveriam seguir as tradições dos antepassados Kagyu, da mesma forma como uma criança que segue a herança de seus pais. E eu acredito que essa era a vasta intenção a qual ele tinha na sua mente. E essa é a forma como o Mikio Dorji pensou no estabelecimento dos colégios monásticos, dos Chedras. E agora, era como ele era visto pelas outras escolas. Eu acredito que há muitas coisas diferentes, mas apenas para dar um exemplo, por exemplo, Sarchen Losha Gyatso, ele descreve em das suas histórias de vida então, um pouco na sua história de vida, como ele pensou a respeito das atividades de Mikio Dorji. Mas então, primeiro nós podemos ver as palavras dele. Então, dentro da Sakya, há 3 tradições. Há os detentores mais importantes da tradição Sakya, e dentre eles, ele era detentor da tradição Tsar, dentro da Sakya. Ele era discípulo de Dorin Kumpanka. E ele era um grande ser e um grande erudito e um grande praticante. Mas em termos do que ele dava ênfase, ele era, na verdade, mais um Siddha do que um erudito. E inicialmente ele estudou no monastério Gelupa Tashilumpo. E ele tomou seus votos de novício do segundo Dalai Lama, Gentun Gyatso. E o nome dele, o Gyatso, foi dado pelo próprio segundo Dalai Lama. E, posteriormente, ele machucou sua perna, ele feriu sua perna. E então, para curar esse machucado, ele foi até o Lama de Gendu Gyatso. E ele chegou, então, até Dorin Kumpampa. E então, foi aí que ele se tornou um Sakyapa. E entre os Sakyapas, havia 3 eruditos em Sutras, 3 eruditos em Tantras e 3 em ambos. Então, nos Sutras, Yakshon Rontompa, e nos Tantras, Norzon Tsar, e em ambos, Gorampa, Shakeshogne e Taglon. E um deles é o Tsarchen, Losha Gyatso. E ele é considerado um grande mestre. Ele estudou o Dharma com muitos mestres, incluindo o próprio Karma Tringlepa. E ele teve 2 grandes discípulos, que eram como o Sol e a Lua, Khyentse Wangchuk e Manto Ludrup Gyatso. E mais tarde, durante a época do 5º Dalai Lama, ele também estudou com ele. E o 5º Dalai Lama, ele também estudou com a sua linhagem de discípulos. E ele também, além disso, escreveu uma biografia de Tsarchen, o Dalai Lama, o 5º Dalai Lama. Eu não preciso dar muitos detalhes a respeito disso, mas o que é dito na autobiografia de Tsarchen Gyatso é que quando ele veio para Kitsal, em Dreyu, esse então foi o local de um grande Shedra, e esse foi ao mesmo tempo que o Mikio Dorji também chegou nesse local.
Então eles foram para essa área de Shu, e ao mesmo momento que eles chegaram, as pessoas dessa região, elas eram súditos, e eles fizeram uma grande recepção para eles. E quando eles chegaram, todos os senhorios e professores de Dreiyu, eles estavam ansiosos para fazer preparativos, pensando, o Karmapa está chegando. Então eles estavam, havia toda uma comoção, porque o Karmapa Mikyo Dorji estava chegando. Eles estavam ansiosos, mas o Losal Gyatso pensou, eu não tenho muito uma conexão com esse Karmapa. Por que vocês têm tanta fé neles? Era assim que ele pensou. E ele conheceu tantas pessoas, e as pessoas sempre perguntavam para ele, você já conheceu o Karmapa? Você viu já o Karmapa? Ele falava, Karmapa, provavelmente é um grande ser. É até o perigo de que ele seja um grande ser. Pode ser, sim, que ele pode ser um grande ser, mas pelo que eu ouvi, o que eu penso do Karmapa é que o Karmapa, originalmente, ele é um dos principais alunos de Gampopa, certo? Provavelmente estava falando de Dusum Khyentse, ou Composer. Então, o trabalho que seria apropriado a essa sua posição era servir a transmissão da linhagem de prática. E as instruções dos indianos Naropa e Maitripa, e dos tibetanos Marpa e Milarepa. Então, é isso que ele deveria fazer. Mas nos dias de hoje, o Karmapa não está fazendo isso. Há um ditado que fala como deixando a estupa preta e pintando a rocha que não embranquece. Então, na verdade, o que nós precisamos deixar branco é a estupa. Mas então há esse ditado que fala como se estivesse deixando a estupa escurecer e apenas deixando branco uma rocha. Então, querendo dizer que você não está fazendo o que você deveria fazer, você está fazendo algo que você não precisa fazer. Então, você não está lavando para clarear a estupa, está lavando para clarear uma pedra. Então, ele achava isso, que ele estava fazendo coisas que ele não deveria fazer, então provavelmente ele não pode ser comparável ou competir com os Sakyas e Gelupas, mas parece que é isso que ele está tentando fazer. Ele está estudando filosofia, está estudando gramática, poesia, tantras e assim por diante. Então parece que não tem muito sentido os ensinamentos dele. Não é muito valioso. Então eles falaram essas coisas estranhas a respeito do Karmapa Mikyo Dorje. E da mesma forma, o que eu ouvi é que ele tem muitas relações com ministros e então ele tem muitas ações que aumentam as 8 proporções mundanas, e da mesma forma, eu ouvi que ele desconsidera os gurus de sua linhagem, suas escrituras. Ele despreza alguns de seus textos. Isso aqui ele estava falando provavelmente sobre como Mikyo Dorje abriu mão da Shenton. Então ele falava que eles não ensinavam realmente os ensinamentos. E era como... Ele falava que o Mikyo Dorje estava criticando aqueles que eram os bons mestres Karamakadio. E da mesma forma, todos os lamas e tulkus, que são os melhores atendentes, ele pega todas essas pessoas e as manda embora. Então,
do fundo do meu coração, eu não sinto nenhuma fé pelo Karmapa Mikhodot. Então, aqui, era mais ou menos isso que ele disse. Mas, de qualquer forma, o que ele está dizendo era que o Karmapa Mikhodot, ele devia apenas praticar, apenas dar ensinamentos de prática, e ele não fazia isso. Então, ele achava que ele não deveria fazer esse tipo de coisa. Ao invés disso, ele estava fundando Shedras, colégios monásticos. Então, ele não sentia nenhum respeito por essas ações do Mikhodot. Mas a forma que eu penso, se vocês quiserem a minha própria opinião, a minha opinião do porquê Mikhodot ele teve um interesse tão grande em estudar, eu penso a respeito disso de muitos ângulos diferentes. Mas naquela época havia muitos Shedras, muitos colégios monásticos filosóficos, Sakyas e Gelupas. E eu não acho que ele estava querendo competir ou imitar. Ele não estava fazendo isso de uma forma que ele estava dependendo desses outros Shedras. E a razão pela qual eu penso que não era esse o caso é que, de uma perspectiva, durante a época dos antepassados Kagyu, poucos tiveram a sorte kármica de se esforçar obstinadamente apenas numa prática, mas posteriormente, dentro das escolas Kagyu, os ensinamentos eles foram gradualmente se deteriorando. E as pessoas que tinham a sorte kármica e se esforçavam pela prática, eles estavam cada vez diminuindo cada vez mais. Então, a situação era tal que dentro da Kagyu, ou até mesmo de outras escolas, havia muitas pessoas com muitos mal-entendidos ou entendimentos errados a respeito do Dharma e da própria linhagem Kagyu. Então, no intuito... Então, era extremamente importante aumentar o nível de educação sobre o Dharma e sobre a Kagyu em particular. Seja para a própria Kagyu ou pela forma que isso seria visto pelas outras linhagens. Era necessário aumentar a educação e a compreensão a respeito dos ensinamentos Kagyu. Isso era muito importante. E agora, se nós olhamos por um outro ângulo, o que nós conseguimos compreender a partir de outras perspectivas é que o Mikhodot, o porquê o Mikhodot propagou os ensinamentos e os estudos dos textos, se nós olharmos para as obras de Mikhodot, ele realmente valorizava os ensinamentos dos mestres Kadampa, como, por exemplo, Gotoa, e também os ensinamentos de Kagyu, dos mestres Kagyu, como Marpa, Mila, Gampopa, Padmodrupa, e assim por diante. Ele considerava eles realmente muito importantes. E ele se engajou em ouvir, contemplar e estudar de uma forma muito profunda. E ele escreveu também muitos comentários. E quando ele fala do Sutra e do Tantra, ele sempre enfatiza a visão dos antepassados Kagyu. E, em particular, há um tratado chamado Intenção Única, de Drikung Tsen Sunggon, que é chamado que ele chamava de a grande escola filosófica da Kagyu. O Mikhodot, ele estudou e ensinou muitas vezes esse texto, a intenção única. Então, nós podemos ver que o Mikhodot, ele propagou os ensinamentos, não apenas como uma mera forma de imitar outras linhagens ou para competir com outras linhagens. Na verdade, no intuito de para competir com os outros, uma das razões que eu penso que eles não estavam competindo é algo que Tashi Gyaltsen Gyaltsen diz em seu último testamento, quando ele fala a respeito do propósito de estabelecer o monastério em Tsetan. Ele fala a respeito de ambos, como sendo muito importante os estudos e a realização da prática. Antes, ambos eram enfatizados, mas nos tempos posteriores,
a prática era completamente desprezada. As pessoas falavam nos grandes meditadores não eram efetivos. Então todos criticavam como meditadores estúpidos e ignorantes que não sabem de nada. Então ele pensava, se os praticantes Kagyu não estudarem o Dharma, se os Kagyupas não estudarem eles mesmos, isso não vai se sustentar. E as pessoas falavam, esses Kagyupas não sabem de nada, eles ficam em cima da montanha e ficam 4 ou 5 meses apenas hibernando no inverno, apenas dormindo 4 ou 5 meses. Então os Kagyupas eles só ficam na montanha, mas eles não sabem de nada. Era essa forma que as pessoas criticavam os Kagyupas. Então ele via que nesse ponto não tinha escolha, a não ser estudar. Então ele não tinha escolha, a não ser se engajar em ensinar as escrituras. Então o que ele tinha que fazer não tinha nenhuma relação com tentar competir ou tentar imitar outras linhagens. Agora, de uma outra perspectiva, se você deixa esses ensinamentos apenas nos livros, você precisa saber explicá-los de acordo com os ensinamentos do Buda. E se você puder ensinar isso dessa forma, então isso se torna uma grande contribuição para o budismo em geral. Então esse é como um caminho, uma forma de um caminho completo do Buda Dharma. Mas se você não consegue explicar como tudo isso está de acordo com o Buda, você pode dizer que elas são instruções essenciais excelentes, mas outras pessoas não vão entender dessa forma. Então, por essa razão, isso poderia criar muitas dificuldades. Então, o Mikkyö Dorje, ele não apenas fundava os colégios monásticos, os Chedars falavam, você precisa ensinar os ensinamentos. Ele enfatizava as visões dos antepassados Kagyu. E ele mostrava como isso se encaixava com as palavras do Buda. Isso é uma grande contribuição. E se nós pudermos pensar, se nós pensarmos nos dias de hoje, as palavras de Mikkyö Dorje, elas são muito importantes e muito sagradas. Isso está se tornando cada vez mais claro. Nesses dias, nos dias de hoje, na Karma Kagyu, o fato que nós podemos estudar todos os textos é porque o 7º Karmapa, o 8º Karmapa e também Drupa Permakarpo, é graças a eles. E Drupa Permakarpo, se ele não tivesse escrito seus comentários, se o 8º e 7º Karmapa não tivessem também escritos, nos dias de hoje, nós não teríamos textos para estudar nos Chedras. Porque é necessário ter uma base antes de estudarmos, certo? Não é preciso ter a nossa própria tradição. E se nós não tivéssemos, isso seria uma grande dificuldade. E faz apenas alguns poucos séculos. E apenas agora nós somos capazes de ver os incríveis benefícios que Mikkyö Dorje trouxe à nossa linhagem. Por exemplo, na década de 90, quando o 16º Karmapa, ele reimprimiu textos de Mikkyö Dorje, quando eles chegaram à Índia, alguns estudiosos eruditos que estudavam a linhagem Kagyu, eles ficaram completamente maravilhados. Eles sentiam, realmente teve um enorme efeito na mente deles. As pessoas, mesmo pessoas de outras linhagens, estavam maravilhadas. E eles pensavam, os Kagyupas têm textos dessa forma? Não é possível. Eles estavam realmente completamente maravilhados com isso. E muitos Khenpos de outras linhagens me disseram isso. Isso é compreensível.
E a razão por isso é que eles pensam que os Shedras Cádio foram demolidos e a transmissão dos ensinamentos foi perdida. E mais tarde, no Kham, os Shedras eles foram estabelecidos, Palpum Surmão, por exemplo, mas eles só focavam em ensinar. Eles estudavam, mas eles não conseguiam estudar os textos dos sétimo e oitavo Karmapas. Então, se mesmo na Cádio, os próprios sábios não conseguiam estudar esses textos, esqueça fora da Cádio. As outras linhas, a nossa própria linhagem não sabia que nós tínhamos comentários nos 5 grandes textos. Então, nós não podemos culpá-los, certo? Mas, em todo caso, Satyen Losha Gyatso, ele disse que é isso que ele disse. Isso é apenas uma pequena ilustração, há muitas coisas desse tipo. E as pessoas pensam que os Kadjupas, devido à palavra karma, no Kadju, porque de uma perspectiva, as pessoas pensam que não são só praticantes. Então, quando os Kadjupas querem ensinar filosofia, elas falam, você está competindo com os Sakyapas e Gelupas. Mas se você não estuda, então eles dizem, aqueles Kadjupas, eles são como meditadores idiotas. Eles são como umas marmotas pelas montanhas, vivendo nas montanhas. E eles criticam dessa forma. Então, não importa se os Kadjupas eles estudam, se eles não estudam, eles eram criticados. Então, isso é devido ao karma da linhagem Karma Kadju. Não há nada que possamos fazer. Mas, em todo caso, durante a sua vida, o Mikyo Dorje, ele fundou muitos colégios monásticos para ambos, os sutras e o estudo dos sutras e o estudo dos tantras. E dentre eles, eu já falei sobre isso num outro dia, e hoje eu gostaria de falar a respeito do Karma Gyatso Shunglin, do Shedra Karma Gyatso Shunglin. Então, nós teremos 20 minutos de pausa. Obrigada. 大家想想，要对刚才咱们雄鹿林的中文中心没有巴拉斯，他的米句都是 E a seguir, eu gostaria de falar um pouco a respeito das origens do Karma Shunglin Shedra. O Mikyo Dorje, ele fundou muitos Shedras, muitos colégios monásticos, muitos colégios tântricos. E dentre esses, eu gostaria de falar de como ele fundou o Karma Shunglin. E para fazer isso mais fácil, eu dividi isso em 10 pontos. E o primeiro é como inicialmente ele fundou o Shedra. E ambos, o Banquete dos Eruditos e o Rosário Dourado da linhagem Cádio, diz que ele foi fundado no ano do Dragão de Água, que foi no ano de 1532, no 10º mês tibetano. E foi quando o Mikyo Dorje, o grande acampamento, eles estavam permanecendo em Taotzalkon, na região de Gompo. Enquanto eles permaneciam nesse local, havia 10 monges de Lekshelin. Como eu mencionei antes, esse foi o primeiro Karma Kadju Shedra. E dentre eles havia Rinchen Lepa e Rabjampa Sangye Yeshe. E havia esses 10 monges eruditos, os quais foram convidados para esse local. E eles eram como uma fundação, e além deles, o Mikyo Dorje também tinha outros eruditos que eram muito conhecidos, como Nari Rabjampa, Chokla Lepa, Kamba Rabjampa, Sengye Gampo e assim por diante. Guge Rabjampa também. E
E então eles eram muitos eruditos e havia mais de 20 eruditos reunidos. E eles eram como a base, a fundação. Esses 20 eruditos, ou Rabjampas, ele era a fundação para a construção do Shedra, do colégio monástico Karma Shumpluglin. Isso dentro do grande acampamento. E dentro do acampamento você tem muitas tendas, certo? É realmente como um acampamento. E eles viajam para vários locais, eles não permanecem sempre na mesma localização. Então, antes do Karma Shumpluglin, havia um outro colégio monástico também fundado no grande acampamento. E o grande acampamento era como o central. E havia então os acampamentos centrais. Esses eram acampamentos diferentes, os quais viajavam também junto com um grande acampamento. E naquela época, quando foi o início da fundação do Karma Shumpling, desse Shedra, o principal professor não é muito claro. Mas provavelmente foi um dos primeiros 10 eruditos convidados para esse primeiro Shedra. Então, Khenpo Drokche Limpa, posteriormente ele foi para o Cão e ele fundou um outro colégio monástico, Urati Gandenlin, em Minyak. E o Urati Gandenlin é um Shedra que ainda perdura nos dias de hoje. Ele fica nessa região de Minyak. E nos dias de hoje, eu li uma história curta a respeito desse Shedra, e o que foi dito é que, posteriormente, o exército mongol chegou até essa região e destruiu o colégio monástico Urati Gandenlin. E, posteriormente, ele se tornou um monastério Nyingma. Mas, de qualquer forma, o Gandenlimpa, ele estava dentre os primeiros Rabjampas, que eram discípulos diretos de Mikyo Dorje. E a segunda parte é como Pawo Tsula Trengwa, ele foi passado como acharya do Shedra. Isso aconteceu no 9º mês do ano da cobra de água. Então, o Karmapa Mikyo Dorje, ele deu a Pawo Tsula Trengwa uma estátua de si mesmo, feita de materiais preciosos, um manuscrito que o próprio Mikyo Dorje havia escrito, o seu próprio manuscrito do grande comentário do Vinaya, e também uma almofada com um bordado de leão, e uma almofada em seda com esse bordado. Então ele deu esses 3 presentes, ele ofereceu esses 3 presentes a Pawo Tsula Trengwa. E devido às conexões de aspirações anteriores, o Mikyo Dorje, então, apontou ele como o acharya de Karma Shumpluglin. E isso é descrito na própria biografia de Tsula Trengwa, o espelho refletindo o rosto confuso. E a partir disso, até o ano de 1537, pelo período de 5 anos, Pawo Tsula Trengwa, ele foi o acharya
de Karma Chunlunglin. E ele ensinou os 5 grandes textos, o caminho do meio, Prajnaparamita, Vinaya, Abhidharma e lógica, bem como o profundo significado interior, o Tantra de Revajra e o sublime contínuo. E ele também ajudou a desenvolver muitos eruditos que ensinavam, que eram capazes de ensinar os sutras e tantras. Então esse é o tópico de Pautsu Latrema sendo o acharya do Shedra. E o terceiro ponto, após Pautsu Latrema, o Nari Chunla Lengpa era o acharya. Então, Nari Rabjampa Chunla Lempa, ele se tornou o acharya. No segundo mês do ano de 1537, quando Mikyo Dorje e o grande acampamento, eles estavam ainda permanecendo em Tashitan, em Drikung. Mas nessa época, Pautsu Latrema, ele já tinha passado 5 anos como acharya, e ele foi até o Mikyo Dorje e ele pediu a sua resignação, e essa renúncia foi aceita. E o Mikyo Dorje, então, considerou qual erudito deveria ser apontado como acharya. E ele pensou, dentre todos os eruditos, Nari Rabjan Choglan Lepa era o melhor. Então, ele decidiu convidá-lo como acharya de Karma Chunlunglin. Então, em 1538, Mikyo Dorje e o acampamento, eles foram do monastério de Tsurpo. E então, depois de Tsurpo, eles foram para o Nyukla Lekcheling, para esse outro monastério, nesse local chamado Nyukla. E enquanto eles estavam nesse local, eles também tinham um colégio monástico. Então, havia os Rabjampas de Nyukla Lekcheling e também os estudiosos de Karma Chunlunglin. E eles então deveriam realizar como um simpósio e discutir a respeito dos pontos mais refinados dos 5 grandes textos. Então, enquanto o Mikyo Dorje estava permanecendo nesse local, o Shedra do grande acampamento e do Nyukla Lekcheling, eles tiveram como uma reunião para fazer essas discussões, e Mikyo Dorje ele ficou realmente muito feliz com isso. E eles tiveram, na verdade, diversos programas de ensinamentos e debates. Então, em 1539, Mikyo Dorje, o acampamento e o grande acampamento, eles ficaram em Shinkarinpon. E nessa época, o Mikyo Dorje ele deu ensinamentos para o Shedra do grande acampamento, ensinamentos a respeito do seu próprio comentário sobre o Prajnaparamita, o comentário chamado Descanso para os Yogis. E também nessa época, na gramática tibetana, há um grande erudito chamado Paukan Lobtsawa. E ele foi também convidado para o grande acampamento. Ele ensinou a gramática e também sobre poesia e sobre terminologia tibetanas. E então, nessa época, então, primeiramente nessa época foi Paukan Lobtsawa que ensinou sobre gramática. E como eles, para dar um exemplo de como eles desenvolveram esses eruditos, em 1540, após o Ano Novo, foi feito um Momlan
E havia o irmão de Tokugawa, que foi então o nome dele, ele era chamado de Depa Tokugawa, e ele foi ordenado para o Mikidorji. E ele recebeu o nome monástico Karma Donda Yandapa. E então ele estudou em Karma Shunglunglin. Foi onde ele estudou e se tornou um erudito. E ele então terminou a sua educação no Shedra e voltou à sua terra natal. E ele foi para e ele fundou o centro Togyal Karma Vinaya. E esse é um dos inúmeros colégios monásticos que também foi fundado, patrocinado pelo Mikidorji. E também o irmão Tokugawa, ele também fundou um outro colégio monástico, Tokugawa Karmalin. Então, nessa época, o Je Tokugawa era um dos indivíduos com o mais elevado status. E ele entrou para o monastério de Karma Shunglunglin e completou o seu treinamento e educação no Shedra. Então, depois disso, o Mikidorji ele foi para a área de edição e ele passou 3 anos nesse local. E naquela época, mesmo que ele não pôde ir até o Tsan, mas o Mikidorji, ele estava sempre tão focado no Karma Shunglunglin e nos estudos. Então ofereceram a ele muitos monges. Mas os monges que o senhor Jirinpong ofereceu, somente alguns eram capazes de realmente estudar e sustentar os ensinamentos das escrituras. E da mesma forma, o Mikidorji, ele ensinava o caminho do meio, ou ensinava Bodhicitta de acordo com a tradição de Atisha, e também a intenção única. E todas as pessoas de Karma Shunglunglin, por elas serem partes, por elas fazerem parte do grande acampamento, elas podiam receber muitos ensinamentos diretos do Mikidorji. Então, Karma Shunglunglin tinha uma transmissão particular. Então, dessa forma, os alunos do Karma Shunglunglin, eles tinham muitas oportunidades que outros alunos de outros Shedras não tinham. E a seguir, eu gostaria de falar a respeito de como E o quarto ponto, então, o colégio monástico estabelecendo-se permanentemente em Lupogan, em Yarto. E o que isso diz é que em 1543, durante a primavera, o Mikidorji e o acampamento, eles foram convidados pelo Jela Bukacheva, que o convidaram para ir até Yarto. E naquela época, Jela Bukpa
Antes do Karmapa chegar nesse local, ele tinha como um terreno plano e ele plantou diversas árvores nesse local e colocou e fez um altar naga. O que é esse altar naga? Depois eu falarei a respeito. E então ele colocou um pilar nesse local e ao lado desse pilar ele escreveu o Palácio Gatsaldharma. E a esperança dele era que no futuro isso poderia ser um monastério para o Karmapa. E ele pensava que isso seria uma conexão auspiciosa. Então ele escreveu Palácio Gatsaldharma no próprio pilar. Então, eles estabeleceram uma fundação para os alicerces para um templo. E então, o colégio monástico Shedra, do acampamento Karma Chunlunxin, ele começou a se estabelecer nesse local permanentemente. Antes disso, eles não tinham um local fixo. Foi apenas a partir desse momento quando o rei Labopachin fez essa oferenda desse local, que então Karma Chunlunxin teve um local fixo. Ele se estabeleceu permanentemente. E isso ficou localizado em Yarto. E em particular, esse rei chamou o local de Gatsal Dharma, o Palácio Gatsal Dharma. Então, por isso, o nome desse colégio monástico foi Yarto Gatsal Karma Chunlunlin. Então, Yarto é porque fica nessa região de Yar, a parte de cima, To. Gatsal é porque, ao construir esse jardim, esse terreno, ele escreveu no pilar, é o Palácio Gatsal. Então, eles adicionaram Karma Chunlunlin, que já era o nome que tinha do grande acampamento. Então, eles combinaram esse nome para chegar a Yarto Gatsal Chunlunlin. E o quinto ponto é a área de Arto Lumpagan e lá Bumpachem. Então, no Tibete, há uma montanha muito conhecida e há um vale que vem dessa montanha que é chamado de Arto Lu. E a parte de cima é chamada de Arto. E é um lugar específico que é chamado de Lumpolgan. E o palácio do rei dessa área é chamado de Tsande. Às vezes de Labupachem e às vezes de Tsamde. E a família desse rei, a razão para ser chamado de Labupachem é porque Lá é porque a sua família ela vem de uma linhagem, o que nós chamamos de Shla Dharma na Cádio. Então, há duas maneiras que isso é explicado. Uma é que a família descendente de Osum e a sua linhagem familiar de sua mãe vem de Ten.
E essa seria a origem da 다 그래 다시 família. Há 시제 essas 루팅 샤 duas 루마 diferentes 루팅 샤 가르잖아 explicações. 개방 아무 다시 Mas, de qualquer forma, 미디스 havia esse templo, 쪼보 esse altar 라틴 para os 리제르 nagas, 디제기 e 아니 nos tempos 디 antigos, 주지 나서 os reis e as 디제기 pessoas 아니 링거도 importantes, 비어지 링거디 이들이야 띵거도 비어지 추 elas tinham 추티에 geralmente 추이 띵거도 jardins, 비어지 답변은 별이야 라살이야 e elas tinham 종족으로 como 가라서 uma pequena lagoa no 어다디 링거 jardim. 샤려 링거에 비어지 엔다는 Como em 신기 Lhasa, por exemplo, que há esse lago. 미세샤베 추이 Então, eles tinham 띵거에 esse 비어지 jardim, 드레체지다 지금 나와 쪽으로 비지 e eles tinham como 이상 uma 기절 pequena 수업이야 lagoa, como 지금 uma 찔링기 piscina. 수업 드레체기 나봐 요래가 드레체레샤 E era apenas um local 세상 agradável. 다들 부버지 뭐 코랑기 딱 능균 코랑기 배 사자 딱 지금 능균 찔링 링거 사다 거 사자 야비시 조시르 닌지시르 부디 링거 담그러 봐 세상 드레가 딱 사자 닌지고 조보 야비시 에는 다른 신기 신도 신동이나 망부시다 야비시 에는 버지들이야 Então, esse é um local realmente muito belo e agradável. Havia muitas árvores e também esse local com água. 닌지고 사자 야고지 에는 Então, era um local realmente muito agradável. E isso é um local dessa forma que foi oferecido ao Karmapa para ser construído o primeiro colégio monástico. E o sexto ponto são as regras e regulamentos do Gatsal Karma Chunglung Ling. Então, em termos de regras, antes dos Shedras se estabelecerem permanentemente em Yarto, eles ainda eram parte do grande acampamento. E o Mikadorji ele escreveu uma carta com essas regras e regulamentos para o colégio monástico, para o Shedra. E é chamado o capítulo temporário para Gatsal Karma Chunglung Ling, quando inicialmente ainda era parte do acampamento. Então, se nós olharmos para esse título, foi algo que foi escrito quando ele ainda fazia parte do grande acampamento. Então, foi algo temporário. E depois de ter estabelecido o Gatsal Ling, então Mikadorji provavelmente ele escreveu algo de forma mais detalhada a respeito das regras. E o sétimo ponto é a consagração do templo para o colégio monástico. Então, em 1540, no início do 10º mês, ou no final do ano mês, o Mikadorji, ele e o grande acampamento foram novamente até Yarto Nangyalkan. E eu penso que nesse momento o templo ele já estava completamente construído, ele já estava pronto. Então, nessa época, o Mikadorji de todos os monásticos do grande acampamento, eles deram ensinamentos. Eles tiveram muitos debates a respeito dos ensinamentos e também nos pontos mais difíceis. E eles tinham esse tipo de atividade nessa época. E também eles fizeram consagração nessa época. E o próximo ponto é como ele fez a impressão das escrituras. E nessa época, 1553, o Karmapa Mikadorji ele pediu a Paul Tsomatrema que ele imprimisse muitas edições do comentário de diversos textos, incluindo comentários sobre o significado interior profundo e também o comentário da literatura sobre Oceano da literatura sobre lógica e também comentário sobre Prajnaparamita, e essa foi a instrução que Mikadorji deu. E também comentário sobre o texto raiz do Vinaya também foi impresso nesse local.
E é uma cópia disso. Mas alguns dos textos antigos das edições antigas, provavelmente elas ainda existem. E um delas é o comentário do Sutras Vinaya. 다전에 경험감은 문기도지 공부 조사회 제래야 안에 공부 예습디 샤마르 탐지기 봐 구조야. E após o falecimento de Mikio Dorji, 딜로마디 샤마르 치기 원주 딜로마디 추인도 주버 추인도 차례어 디즈급리야 안에 가자. seu aluno foi Shamar Konchang Yelaki e o seu aluno então foi Wanchuk Dorji, Karmapa Wanchuk Dorji. E o aluno dele foi Shamar Choki Wanchuk. E então o 10º Karmapa Choki Dorji. E eu não preciso muito falar sobre como o colégio monástico ele foi gerido e como ele floresceu, porque nós não temos muito tempo hoje. Então, o nono ponto, eu acho que eu não preciso falar muito a respeito disso, que é o fim como acabou o Shedra. Mas vamos falar então do 10º, que é a reconstrução do Jardim Tongsanlin. Então, o Ganden Tongsan Jarjelin, o que foi um monastério que também foi construído em Yarto. Quando o 5º Dalai Lama ele veio até Yarlung, eles estabeleceram um colégio monástico nessa época. Esse é apenas um dos monastérios, dentre os 13 que ele estabeleceu. E nos tempos atuais, ele fica na região autônoma do Tibete, na região de Newton, na cidade de Chudekong. Então, o Ganden Tongsan Darjeeling, na verdade, é um dos maiores monastérios Gelupa. E quando eles fizeram uma pesquisa, quando eles falaram com os monges do monastério sobre a história do monastério, os monges, eles dizem que foi fundado no século XI por Ralotsawa Dorje-Drap. Há esse relato. E também há um outro relato que diz que ele foi fundado no século XVII pelo 5º Dalai Lama. Mas há algumas suspeitas de que anteriormente ele foi um monastério Kagyu. E a razão para isso, e eles foram buscar qual seria, se haveria alguma evidência de ter sido um monastério Kagyu, e eles acharam uma evidência, é que no segundo andar do templo há um altar Mahakala. E há um texto que eles recitam, que é a recitação curta de Torma do 8º Karmapa, a Madakma. E também a oferenda Kamsan para as Dakinis, a oferenda de Torma. Por exemplo, na Torma... Por exemplo, na Torma Geral para as Dakinis, a oferenda de Torma Geral fala de Jokolati, Chuar, Jomotashi Tserin. Então, eles listam todos esses nomes, mas eles não tinham realmente, não prestavam muita atenção nisso. No entanto, o que eles dizem a respeito disso é que antes da Revolução Cultural, havia uma estátua de Vajradhara no topo do altar, e que então era um monastério Karmakadya. Mas parece que essa
antiga estátua Vajradhara ela foi destruída durante a Revolução Cultural. E o que eu disse antes sobre Gatsal Chunglung Ling é principalmente baseado na pesquisa de Gentub Tennozer, que pôs muito esforço nessa pesquisa. E eu imagino que você deve pensar qual é, então, a conexão de Ganden Tongsan Ling e Gatsal Chunglung Ling. Mas tem sim uma conexão. E a conexão entre esses dois colégios monásticos é que o quinto Dalai Lama, ele escreveu um texto chamado O Pano do Kula Refinado, e ele diz que as ruínas de Karma Kansan foram transformadas no Ganden Tongsan Darjeeling. Isso diz no ano do cabelo de ferro. Então, há duas maneiras de entender isso. Quando ele fala sobre as ruínas de Karma Kansan, é que no passado foi Karma Kansan, posteriormente foi destruído, e então depois foi construído o Ganden Tongsan Darjeeling. E uma outra forma de entender isso é que mesmo que ele foi destruído, ele não foi destruído e houve apenas uma conversão do monastério. Então é como se ele ainda tivesse as sementes da Karma Kansan. E também pode ser entendido que não haviam indivíduos, que era apenas o templo, e que então as ruínas de Karma Kansan foi transformado em Ganden Tongsan Ling. Então, que isso está dizendo que foi construído sobre as ruínas do antigo Karma Chunglung Ling. Então, isso teria sido em 1651. E naquela época, o quinto Dalai Lama ele foi para Yarlung. E nessa época ele encontrou esse local. E essas são datas que também são escritas em outros textos. Então, o Karma Kansan, o antigo Karma Chunglung Ling, há também algo escrito a respeito disso. E onde é dito que o antigo templo e as áreas foram entregues à tradição Gelupa, incluindo o templo, o salão do altar, o labram, a cozinha e os dormitórios ao redor. E o que eles dizem aqui é que provavelmente por volta de 1651 o Ganden Tongsan Darjeeling ele foi construído e havia muitas terras nos locais ao redor que foram dados para Gatsal Ling, e essas terras é que foram transformadas em Ganden Tongsan Darjeeling. E da mesma forma, esse antigo templo, a cozinha e assim por diante. Então, por essa razão, Yarto havia o Ganden Tongsan Darjeeling.
E esse, então, foi construído em cima do Colégio Monástico que foi fundado pelo Mikio Dorje. E o ponto principal aqui é que na época do Mapa Mikio Dorje, ele fundou inúmeros Chedras, colégios monásticos, tanto do Sutra quanto do Tantra. E um desses monastérios, ele ainda permanece nos dias de hoje. Mas não houveram locais que puderam sustentar os estudos da linhagem Karmakadja. E se nós olharmos, é muito raro encontrar colégios monásticos Karmakadja. No passado, havia muitos colégios monásticos e nenhum deles ainda permanece. E por isso nós não temos acesso aos textos de muitos mestres Karmakadja. E no passado, na verdade, os textos eram muito raros, mas nos dias de hoje é comum de encontrá-los. Em termos de facilidade de acessar, hoje nós temos uma oportunidade melhor. Nós temos uma boa oportunidade para estudarmos. E quando nós olharmos a situação do passado, quando nós olhamos a situação do passado, nós vemos que no passado, na época do oitavo e nono Karmapa, sétimo e oitavo Karmapa, antes dos ensinamentos filosóficos florescerem, a continuidade disso nos dias de hoje, não há mais a continuidade disso. Mas hoje nós temos a oportunidade de termos essas instalações, esses locais. E é algo muito sagrado e muito importante. Isso naturalmente se torna sagrado. Então, eu gostaria que todos vocês contemplassem isso. Da mesma forma como Mikio Dorje pensava. É necessário ter ambos, os ensinamentos das escrituras e a prática para a realização. E quando nós pensamos na prática, não é muito fácil praticar. Você precisa de diligência, prajna, devoção. Você precisa ter fé e prajna nos pontos principais das perfeições. E você precisa ter diligência para realizar os pontos cruciais. E eu acredito que é muito difícil ter essa união dos estudos e da prática como antes, mas até certo ponto nós ainda temos essa tradição hoje. E o que nós precisamos, além disso, se nós não tivermos nenhum interesse em escutar e contemplar, isso não é certo. Se nós tivermos apenas interesse na prática. E as outras linhagens vão dizer que esses Kadyupas não sabem de nada, eles são meditadores idiotas, nós seremos criticados por eles. E então, há muitos propósitos e razões diferentes para o estudo. Há muitas razões diferentes para nós termos os colégios monásticos, os Chedras. E nós precisamos ter a união de ambos. E nós precisamos ser capazes de incorporar os ensinamentos primeiro no nosso ser, ao estudarmos, e então depois as instruções essenciais dos mestres Kadja, nós precisamos ser capazes de explicar de acordo com as palavras do Buda e de acordo com os textos filosóficos do passado. E é somente quando nós formos capazes de fazer isso
E se não, pensador, nós temos essas ótimas instruções, mas ninguém precisa compreender isso. E se apenas dissermos isso, então o que poderia acontecer? Eventualmente, os ensinamentos irão deteriorar. Não tem como melhorar com essa postura. Então, por essa razão, eu acredito que é muito importante estudar. Então, eu acredito que por hoje está bem. Agora vocês, por favor, recitem os textos de Tara agora, por favor. Então, primeiramente, nós recitamos a prece de dedicação. E algo que eu esqueci de mostrar, essa é uma foto do atual Tosan Darjeeling. E nós teremos outro ensinamento amanhã, então eu vejo todos vocês amanhã. Obrigada.